Hola a todos, eu sou Johnny, sejam bem-vindos ao meu canal Mexicano Explica. Se hablas espanhol, activa os subtítulos que estarão disponíveis neste vídeo. No vídeo de hoje, vou reagir a um vídeo do canal do Diogo Elzinga, referente ao porquê o Brasil é tão grande. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do canal dele para que vocês possam acessar. Ele coloca muitas curiosidades, tem um conteúdo muito legal para que vocês possam dar uma olhada depois. A República Federativa do Brasil tem mais de 500 anos, isso todo mundo sabe. Somos em cerca de 210 milhões de pessoas, que convenhamos, não é pouco, mas ainda assim tem espaço para mais do que o dobro disso. E pasmem, são mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados que temos de área, configurando o quinto maior país do mundo, um país emergente que é maior do que os seus colonizadores. Praticamente vocês são a metade da América do Sul, né? Portugal e a Espanha. Bem maior, por sinal. Aliás, você já se perguntou alguma vez por que o Brasil é tão grande do jeito que é? Ou melhor ainda, por que o Brasil é o único país em toda a América que fala português? Então, bora lá! Primeiramente, nós precisamos voltar lá para o início das aulas de história e para toda aquela coisa que a gente já sabe, que o Brasil foi descoberto no século XV, mais precisamente em 1500, e não vamos entrar naquela discussão de quem realmente descobriu o Brasil, se foi Cabral ou foi Vespuccio. Mas Vespuccio? Eu nunca tinha ouvido esse nome. Alguns anos antes dos portugueses chegarem às terras brasileiras, foi criado um acordo chamado de Tratado de Tordesilhas, que você já deve ter ouvido falar por aí. E esse tratado tinha como objetivo dividir as terras descobertas e a serem descobertas por Portugal e a Espanha. Basicamente era um mapa que delimitava até onde cada um poderia ir. Até que... É engraçado como duas potências decidiam como dividir o planeta, né? O pessoal era organizado, se não dava muita briga pra saber o que era de quem, porque naquela época tinha navio indo pra tudo quanto é lado. E perceba que nesse mapa tem um cantinho do Brasil que ficou para Portugal, assim como um canto lá também da Groenlândia. E dessa linha para a esquerda era tudo da Espanha, a antiga coroa de Castela. E o território brasileiro que sobrou para Portugal, Pedro Álvares Cabral dividiu em 15 capitanias que eram comandadas por donatários. Insisto, gente, a divisão das capitanias eu acho muito engraçado, essas listrinhas assim, bem criativas. Que recebiam essas terras e passavam de geração em geração de forma hereditária. Só que o problema é que a galera dessas capitanias não tinha aporte nenhum do governo português. Então meio que eles tinham que tirar do próprio bolso todo o investimento para desenvolver essas regiões. E olha só, eles não poderiam vender suas capitanias. Só que Portugal era um país muito guloso, queria tudo para eles, não estavam contentes com aquele pedacinho de terra ali na costa leste do Brasil, onde tinham suas capitanias, resolveram explorar o resto da América do Sul, já que o pessoal da Espanha estava mais ocupado lá na costa oeste fazendo as suas descobertas. E nessa função de desbravar e explorar novas terras, a principal missão era escravizar índios e também buscar algumas riquezas, totalmente contrário ao que estava escrito lá no Tratado de Tordesilhas. E é aí que entram os famosos bandeirantes, que durante séculos exploraram o Brasil sem problema algum com os espanhóis. E nesse período que os bandeirantes exploraram o Brasil, sem o conhecimento dos espanhóis, eles criaram povoados no Rio Grande, em Goiás, no Mato Grosso, no Pará, no Amazonas. Só que depois de ter crescido tanto lá daquelas capitanias, ter se tornado praticamente no território que a gente tem hoje no Brasil, a coroa portuguesa pediu que fosse resolvido o problema com o Tratado de Tordesilhas, porque afinal os portugueses desbravaram toda a região do Brasil, eles queriam para eles. E se você se pergunta se a Espanha não ficou pistolona da vida porque Portugal estava desbravando as terras espanholas, fique você sabendo que a Espanha ficou super quietinha porque eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa lá na região das Filipinas, que era demarcação portuguesa. Mas não pense que a Espanha deixou barato. Criaram o Vice-Reino do Rio da Prata, que naquela época tinha territórios da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e também uns pedaços do atual Brasil. Só que os espanhóis deveriam ter feito isso um tempo antes, porque nessa época Portugal já tinha dominado praticamente tudo. Foi então que em 1750 finalmente o problema foi resolvido com o Tratado de Madrid, que dava a Portugal o direito de todas as terras conquistadas no atual território brasileiro. Aí vários anos passaram, até 7 de setembro de 1822, que foi quando o Brasil se tornou independente de Portugal. Só que naquela época o Brasil tinha um estado a mais, que era
a Cisplatina, o Uruguai. atual Uruguai. Sim, o Uruguai já foi território do Brasil, só que isso durou até 1828, depois voltou a ser Uruguai de novo. E aí, se você tá pensando que depois da independência a galera ficou satisfeita com todos os territórios que o Brasil tinha, saiba que não, porque eles se aproveitaram da situação que os países vizinhos não estavam muito bem das pernas, assim, economicamente falando, e resolveram explorar mais. E a partir de então o Brasil conseguiu mais várias terras, por exemplo com o Tratado de Bogotá, onde o Brasil conseguiu terras do Peru, do Equador e da Colômbia. Também o Tratado de Montevidéu, que foi autorizado pelo ex-presidente norte-americano Grover Cleveland, que dava ao Brasil... Desde então, né, os estadunidenses se metendo em coisas da América Latina, né? Um território da região das Missões Argentinas, que hoje é o Oeste Catarinense. Também o Tratado de Petrópolis, que foi uma espécie de permuta do Brasil com a Bolívia, onde o Brasil daria um pedacinho de terra e mais 2 milhões de libras esterlinas em troca do nosso atual Acre. E teve ainda outra região do... Ó, tá vendo? Aí tem essa confusão, gente. Não sei se o Acre foi comprado ou o Acre tinha se independizado e depois anexado. Tô confundido, gente. Se que alguém me esclareça, coloque nos comentários. O Paraguai, que foi anexado ao Mato Grosso do Sul durante a Guerra da Tríplice Aliança, que você deve conhecer como Guerra do Paraguai. E desde então, o Brasil tem um mapa que a gente conhece até hoje. Até quando, eu não sei. Mas só posso dizer que existem vários movimentos separatistas que querem reduzir o Brasil. Eu tinha ouvido desses movimentos separatistas. Eu acho que não seria uma solução, né? Tipo, dividir o território. E pelo que eu li, não sei, não me julguem, pelo que eu li eram questões mais raciais, pelos quais estão querendo se independizar algumas regiões. Nossa, não faço ideia. Eu acho assim bem interessante, gente, como que tudo que foi conquistado por Portugal acabou sendo só um país. Eu acho que foi uma situação bem diferente ao que aconteceu na América Espanhola. Porque inclusive o México, tem muita gente que não sabe, o México estava dividido em reinos. Então o que atualmente forma o México tinha várias regiões que queriam ser independentes também. E algo que percebo assim muito diferente entre o Brasil e o México é que o Brasil tinha essa ideia de expansão, já o México não. O México queria conservar o que já tinha, né? E me parece muito interessante como que vocês conseguiram manter esses territórios que tentaram se separar. Eu estava vendo um vídeo sobre os territórios que tentaram ser independentes do Nordeste, do Sul, e que no final vocês conseguiram manter todo o território junto, com exceção do Uruguai, que obviamente o Uruguai teve uma intervenção de pessoas de fora e aí aconteceu uma coisa aqui em Panamá. Eu acho bem interessante a história do Brasil. Se vocês querem aprender sobre mais curiosidades, entrem no canal do Diogo, tem conteúdo muito legal. E enfim, gente, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso vai ajudar bastante. Adeus!